Então Jesus está nesse mar, aparentemente, humanamente falando, ele está saindo de um sucesso para obedecer à direção de Deus e ir para um fracasso. Alguém poderia falar, rapaz, mas tu largou tudo isso no mundo para fazer a vontade de Deus? É fracasso. Fracasso aos olhos dos homens. Amém, irmãos? E continua no barco, né? Porque ele não sai do barco, ele está dentro do barco, ali está, ali ele fica. E vai para o outro lado que Deus tinha mandado. Irmãos, tudo para obedecer à voz de Deus. E a Bíblia diz que ele foi obediente, e obediente até quando tinha que morrer na cruz, a Bíblia diz assim, ó, em tudo foi obediente, obediente até em morte de cruz. Porque, de repente, porque a Bíblia diz até em morte de cruz? Porque, de repente, teria alguém que seria obediente até um determinado ponto. Só que Cristo foi até o final. Foi muito mais além. Está entendendo? E ele, obedecendo uma voz, a voz de Deus, ele vai para o outro lado. Vai para o outro lado e já está no barco está, no barco fica. Quando ele vai obedecer à voz de Deus, de repente vem uma tempestade. Só porque ele está obedecendo à voz de Deus. Entendeu? Porque vem tempestade. Tem tempestades que só vêm na nossa vida porque a gente escolheu obedecer a Deus, irmãos. Se você não tivesse obedecendo a Deus, tem tempestade que não viria sobre a tua vida. E que tempestades são essas? Eu não estou falando de tempestades naturais, não. Estou falando de tempestades sobrenaturais. Estou falando de tempestades malignas. Porque essa tempestade aqui, Jesus não vai dizer assim, ó, sossega. Jesus vai repreender a tempestade. E só se repreende demônios. Quem está levantando essa tempestade contra Jesus, está lá, ó, versículo 39. E Jesus acordando, repreendeu o vento. Só se repreende quando é demônio. Está entendendo? Na outra tempestade que ele vem andando em cima das águas, ele não repreende ela. Pode reparar, pode ler. Ele acalma a tempestade. Por que aqui ele repreende? Porque o diabo está se levantando para que ele não cumpra a vontade de Deus, que é ir para Decápolis, do outro lado. Já que o diabo não conseguiu parar Jesus na lógica, qual é a lógica? A lógica é essa aqui. Está tendo mais sucesso aqui, pela lógica, o que eu vou fazer do outro lado? Se aqui está dando certo. Então, já que ele não para Jesus pela lógica, vai tentar parar Jesus com tempestade. Então, se o inimigo não se levantar contra a sua vida de um jeito para te parar, ele vai tentar outras artimanhas para te parar. Está entendendo? É por isso que Jesus repreendeu essa tempestade, porque ele sabia, é diabo, é demônio, obra do maligno, tentando me parar para eu não obedecer a Deus. E isso é legal. E é bom quando o diabo se levanta contra a nossa vida. Sabe por quê? Vou falar a parte boa. É luta, tá? É guerra. Não vou dizer que não é guerra. A parte boa é essa aqui, ó. É que você não pertence mais a ele. O diabo só se levanta contra quem não é mais dele. Por que os 3 jovens vão ser lançados na fornalha de fogo? Porque eles não pertencem, não obedecem às ordens do rei idólatra e endemoniado Nabucodonosor. Então, já que vocês não falam minha língua, eu persigo vocês. Já que vocês não falam a minha língua, eu retalho a vida de vocês para ver se, já que eu não consegui falando,
se eu consigo fazer vocês desistirem retalhando. Por isso que Paulo falou, mas sobre todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Aí Romanos 8,35, quem? Quem é porque não tem ninguém. Quando a Bíblia pergunta quem, é porque não tem ninguém. Quem nos separará do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus? A perseguição, a altura, a profundidade, a abundância, a fome. Em todas essas coisas, estamos preparados. Por amor de Cristo, somos entregues à morte todos os dias. Somos levados, Romanos 8, 35, 36, 37, 38, 39, como ovelhas mudas perante os seus tosqueadores. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Mais do que vencedor não é quando eu escolho viver do meu jeito. Mais do que vencedor é quando eu estou em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus significa dizer que diante de todos os salvadores, de todos os possíveis heróis, eu escolho Cristo para ser o herói da minha vida. E ando conforme os seus passos, para que além dele ser o meu herói, eu seja discípulo dele também. Eu me identifico com ele. Não é falando, é renunciando. Eu me identifico com ele. Não é mostrando uma falsa aparência. É vivenciando Cristo na minha vida. Amém. Eu sei que essa palavra não dá ibope para quem perece. A Bíblia diz que para os que perecem, a mensagem da cruz é loucura. Loucura para quem perece. Loucura para quem não conhece Jesus como a gente conhece. Loucura para quem escolheu viver os prazeres passageiros, infundados e diabólicos do mundo. Mas Paulo diz, mas para nós que somos salvos, a cruz de Cristo é o poder de Deus na nossa vida. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus na nossa vida.